Oi gente, eu sou a Juliana, sou historiadora do Círculo, eu cuido do acervo do General e sou uma bruxa. Vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre o que é a bruxaria. Nós do Círculo acreditamos nas várias possibilidades de espiritualidade e também acreditamos que a bruxaria tem muito a acrescentar nesse caminho da nova terra. Ao longo de 5 aulas, nós vamos contar um pouquinho de forma introdutória sobre o que é a bruxaria. O que será que é a bruxaria? Nós trabalhamos com gatos negros? Nós somos o Harry Potter? Nós voamos de vassoura? Nós comemos criancinhas? O que será que uma bruxa faz? É por isso que hoje, na primeira aula, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história e o que é ser uma bruxa. Então acompanhem comigo aqui o slide. As bruxas existem, elas não são exatamente aquelas bruxas que a gente conhece dos filmes satânicas e diabólicas. As bruxas, elas têm uma conexão com a natureza muito especial. E nem sempre adianta apenas olhar para cima e tentar procurar de onde viemos se a gente não cuida do nosso próprio planeta. E apesar de ser uma religião antiga, nós podemos resgatá-la. E é muito importante para a nossa nova era poder resgatar essa conexão com a natureza, né? O nosso pertencimento. Então, essas aulas são para vocês que estão terrestres e precisam aprender a se conectar um pouquinho mais com a magia da nossa terra. A bruxaria, ela nos traz uma noção de pertencimento. E apesar de também poder ser religião, ela é uma filosofia de vida, principalmente a bruxaria natural. Todo mundo pode ser bruxo. Essa noção de pertencimento é muito importante, por isso que nós acreditamos que resgatar as antigas sabedorias, os antigos rituais, pensamentos e conexões com a Terra é muito importante para a nossa nova era. Estar em sintonia com Gaia, com o nosso planeta, é muito importante tanto para harmonizar o próprio planeta como a nossa própria existência. E é por isso que a bruxaria vem aumentando tanto seus seguidores, principalmente a bruxaria sem dogmas, sem tradições, apesar de também existir. Acompanhe aqui em tela. Nesse espaço e tempo sagrado, nós chamamos os antigos, a deusa da lua, das marés e dos rios, o deus do sol irradiado, dos vales e florestas. Aproxime-se de nós durante esse círculo. Isso é bruxaria. Quando você também pega uma vela verde, acende, se conecta e pede pela cura de alguém, isso também é bruxaria. A bruxaria ela pode ser ritualística ou ela pode ser mental. A bruxaria é simplesmente um ato de intenção e podemos utilizá-la no nosso dia a dia. A Terra, nós, tudo é movimento, tudo faz parte do movimento. Como vocês podem ver aqui na tela, manifestar essas energias, tornar elas parte da nossa realidade, faz parte do todo. A partir do momento que a gente para de se separar das energias da natureza, as coisas começam a seguir mais no fluxo. E tudo começa a fazer mais sentido. Não existe uma separação entre nós e a natureza. Nós somos a natureza.
E é isso que a bruxaria vem trazer pra gente. E eu acho muito importante falar sobre o estereótipo da bruxa. Gostaria de desmistificar um pouquinho pra vocês. Toda vez que a gente assiste um filme, principalmente os mais antigos, nós vemos as bruxas como velhinhas, cheias de verrugas, com caras asquerosas, que colocam crianças nos caldeirões e cultuam Satã. E a bruxa não é exatamente esse estereótipo. Na verdade, não é esse estereótipo. Podem existir pessoas que cultuam Satã? Pode, mas isso não é bruxa. Isso é uma outra coisa. Esse conceito de estereótipo de bruxaria demoníaca, de bruxa velha, corcunda, que mora dentro de uma caverna e do mal, ela vem de muito tempo, de toda a repressão que o cristianismo e a Inquisição trouxe e acabou ficando marcada em nossa cultura. A bruxa é muito mais que isso, a bruxa é só amor. A bruxaria, ela se preocupa com a natureza, com o ser humano, com todas as formas de vida, sejam elas minerais, vegetais ou minerais. A bruxa tem um contato muito especial e a partir do momento em que você vai treinando esse contato com a terra, você percebe que a bruxaria não é capaz de fazer mal a alguém, mesmo porque nós temos a consciência de que tudo que a gente faz volta pra gente. É por isso que a bruxaria tem uma lei. Acompanhe aqui em tela. A bruxaria deriva de antigas e antigos sábios curandeiros, benzedeiros, parteiras, que se utilizavam de recursos naturais para curar a mente e o corpo. Durante muito tempo foram alvo de desconfianças por parte da população religiosa e da igreja. As pessoas sempre temeram o desconhecido e podemos associar o medo à violência e à exclusão. Ao contrário dessa desinformação do culto a Satã, uso de drogas, orgias, em que a igreja foi colocando isso culturalmente nas pessoas, a bruxaria nada mais é do que um ato de amor, o ato de cura, o ato de existir em nosso planeta. Olhem só, mais uma gloriosa manhã. Me deixe enojada. Apesar de ter uma história muito ampla, eu vou passar brevemente para vocês, só para a gente dar uma cronologia sobre o que é a bruxaria moderna. A bruxaria, ela existe de tempos muito remotos, primitivos. O homem, na época que ele vivia da caça e da coleta, ele não entendia como explicar os fenômenos da natureza. E ele precisava cultuar. Então, para ele, os deuses eram a natureza. Ele precisava do animal para se alimentar. Ele precisava da natureza para o seu bem-estar. E as mulheres geravam. E para os primitivos, as mulheres eram sagradas, porque elas geravam a vida. Então, a partir desse momento, houve o culto a Deus. A gente pode até lembrar de uma estátua muito famosa, que é a estátua de Vênus, que é muito antiga, encontrada pelos arqueólogos, onde demonstra as formas femininas da mulher. A mulher era muito venerada. E desde essa época, os caçadores já se utilizavam de capas e chifres de animais, porque eles achavam que se eles colocassem o chifre do animal, a pele deles, eles teriam a força do animal e poderiam fazer melhores caças. A partir desse momento, o culto à natureza e às divindades começou a surgir. Logo após, muito tempo atrás, que é o que nós vamos focar aqui um pouco, apesar de existir bruxaria em de várias outras culturas e de várias outras regiões, eu vou focar na cultura celta, que é a cultura, né, na parte europeia. Nessa época, antes da advinda do cristianismo, já existiam celtas que deixaram pra gente alguns vestígios, né, do culto aos deuses, ao culto à natureza. E essas práticas da bruxaria natural foram se seguindo até o surgimento do cristianismo, quando ele entrou como religião, que foi dominando os povos, né? Foi se introduzindo gradualmente. Mesmo com a igreja chegando, estipulando o cristianismo como uma religião oficial, em lugares muito remotos ainda se manteve as práticas da bruxaria. Na época não era exatamente o conceito de bruxaria. Esses povos, eles eram pagãos. Não é exatamente esse pagão que a gente conhece hoje do cristianismo, que seriam povos não cristãos. E sim, pessoas que viviam nos campos, pessoas que acreditavam em divindades. E
na natureza como divindade. Nessa época ainda, no início da era medieval, as pessoas ainda cultuavam a natureza, ainda tinham suas práticas em algumas regiões, né? E tudo para a igreja era vista como heresia, não era exatamente ainda visto como satânico. Mas tudo que não era cristão e tudo que não seguia a Bíblia era um tipo de heresia. Então as bruxas, os bruxos, eles estavam incluídos como heréticos. O conceito de bruxaria diabólica, ele começou a surgir mais para o final do Renascimento, junto com a Reforma Protestante. Tem o último desejo? Sim, só um. Acompanha aqui comigo na tela. O que as pessoas acreditam ser verdade influenciam suas ações mais do que aquilo que é objetivamente verdadeiro, levando à execução de quase 100 mil pessoas e à tortura de muitas outras pelas invenções e acusações de situações distorcidas e exageradas sobre bruxas e bruxos. A caça às bruxas foi, em grande medida, fruto da ação do pensamento cristão sobre a sociedade e religião pagãs. A invenção da imprensa e da prensa de Gutenberg, que foi em 1450, agravou a divulgação das ideias, com a ampla divulgação do Malleus Maleficarum, o martelo das bruxas, de Heinrich Kremen e Sprenger. Então, nessa época, no finalzinho da Idade Média, já com o começo do Renascimento, já também surgiu a prensa de Gutenberg, no qual eles começaram a fazer divulgações de livros. E bem nessa época, os inquisidores Sprenger e Kremer, eles escreveram um manual inquisitório, que seria o Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, né? E lá tinham práticas do que eram as bruxas, colocaram as bruxas como demoníacas, fazendo pactos com o demônio, colocaram formas de tortura das bruxas, né? E isso acabou virando um destemperamento, porque apesar de não ter sido aprovado, eles deram um jeito de aprovar esse livro da Inquisição, acabou se difundindo por toda a Europa e todos os ambientes inquisitoriais começou a utilizar esse manual. E a Inquisição e a caça às bruxas, ela passou do sentido religioso. Muitas pessoas começaram a usar isso para sentidos políticos, sentidos sociais, então o simples fato de você não gostar de um vizinho podia fazer você denunciar o seu vizinho com práticas de bruxaria. E a partir desse momento, a pessoa era torturada, fazendo ela assumir coisas que não eram verdades. Muitas vezes as pessoas não eram nem bruxas mesmo, simplesmente eram pessoas inocentes. E acabavam sendo torturadas, queimadas, apedrejadas e todas as formas terríveis de tortura. Nisso, houve uma repressão também muito grande das mulheres. O ato de muitas vezes você simplesmente ser uma mulher, ser uma viúva, fazia de você uma bruxa, de acordo com a caça às bruxas. E isso não matou apenas bruxos, mas também mulheres, pessoas inocentes. Não que as bruxas elas fossem satânicas de verdade, só que a igreja e a sociedade tinham medo do desconhecido, eles tinham medo da sabedoria dessas mulheres e homens que sabiam os segredos da natureza. E eu não podia deixar de falar para vocês sobre um dos casos mais famosos de Inquisição, em que foram acusadas mais de 200 pessoas. A Inquisição, saindo lá da Europa, chegou nas colônias americanas no século XVII, que é a história das bruxas de Salem. Foram acusadas muitas pessoas, muitas mulheres foram mortas inocentemente, foi um verdadeiro massacre. Salem hoje se localiza na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tudo começou por causa de brincadeiras de crianças. Acabaram se acusando muitas pessoas e morreram muitos inocentes. Felizmente, apesar de ainda terem continuado existindo esses massacres, essas inquisições de pessoas inocentes, esse foi um dos últimos casos, um dos mais graves que aconteceu, até terminar de vez a morte às bruxas e a Inquisição. Como encontraram essa garota? Ela foi encontrada perto de Marburg, vagando, balbuciando coisas estranhas que ninguém entendia. E isso faz dela uma bruxa? Não, mas é um sinal. 15 dias depois de sua chegada, a peste se espalhou entre nós. Foi igual em todas as cidades por onde passou. Não fiquei sabendo dessa garota passando pelo meu povoado. Mas a peste chegou. E para mostrar para vocês que a bruxaria
ela é um ato de amor e de responsabilidade com o nosso planeta, seja a bruxa natural, sem uma questão religiosa, seja um bruxo, uma bruxa que segue uma tradição, nós temos uma única lei, uma única regra que é essencial. Faça o que tu queres, porém sem a ninguém prejudicar. A partir do momento em que eu prejudico alguém, isso retorna para mim, porque a partir do momento que somos todos um e nós somos parte do todo, fazer o mal para alguém é fazer o mal para a gente mesmo. Em muitas tradições, como a tradição Wicca gardneriana, por exemplo, eles dizem que o mal volta para você 3 vezes. Porque esse 3 é o ato de você ter pensado em fazer o mal, o ato de você ter feito o mal e o ato dele ter voltado para você. Então, a bruxa jamais pensa em fazer o mal para alguém. A gente não pode falar de outras pessoas que fazem o mal. Muitas pessoas usam magia para fazer o mal, mas isso não é bruxa, isso não é a bruxaria. Até o ato de você praticar a cura ou mandar a cura para alguém, é necessário um consentimento. Você nunca sabe, por exemplo, se uma pessoa que está ali com dores, ela deseja que você acenda uma vela para ela, por exemplo, ou que você mande energias curativas. É sempre interessante você pedir a permissão para a pessoa primeiro. Porque muitas vezes nós estamos interferindo no livre-arbítrio da pessoa, no livre-arbítrio da pessoa acreditar naquela crença que você acredita, né? E a gente também nunca sabe o que as pessoas precisam passar. Qual é o ensinamento, o aprendizado dela no planeta Terra? Então, antes de fazer até uma simples cura, porque isso também é uma forma de manipulação, você ajudar na cura de uma pessoa, peça consentimento a ela. Acompanhe comigo aqui em tela. Por muitos anos, a bruxaria foi, e ainda é, em alguns segmentos mais tradicionalistas, estudada e praticada de forma secreta, composta de vários mistérios. Acredito que esses ensinamentos podem e devem ser passados às pessoas sem correntes que as prendam, em que pode-se praticar uma bruxaria de forma simples para que se possa contribuir com a evolução da humanidade e do planeta. Por isso, eu trato aqui de uma bruxaria natural, não uma religião, mas sim uma forma de viver a espiritualidade como filosofia de vida. A bruxaria natural é o meio de aplicar no cotidiano magias práticas e pensamentos com liberdade e discernimento, que faz sentido para nós através de intermináveis fontes de conhecimento disponíveis. Todos temos um acesso inato às energias da natureza e precisamos apenas reaprender a acessá-las. Existem várias formas de prática da bruxaria. Eu acredito numa bruxaria livre. Nós temos hoje acesso a inúmeros tipos de conhecimento. Hoje não é tão mais secreto você ter acesso a livros de bruxaria, a conhecimento, a várias vertentes. Temos que lembrar que, apesar de formas diferentes, a gente tem que escolher um caminho que faça sentido pra gente. Não é porque você faz de uma forma que alguém que faça de forma religiosa não vai atingir o mesmo caminho que você. Então, por isso que eu acredito na bruxaria natural, que é praticar como filosofia de vida. E você pode pegar um pouquinho de cada tradição da bruxaria e incorporar isso na sua vida se fizer sentido. Mais pra frente, em outra aula, eu vou comentar com vocês um pouquinho de como é a bruxaria na questão religiosa e o que você pode ou não agregar. A bruxa é livre e hoje nós temos a liberdade de podermos nos conectar com ensinamentos que antes eram guardados e secretos. E hoje a humanidade precisa muito dessa conexão com a natureza e atingir novos patamares de conhecimento. Conforme vocês veem em tela, só para a gente finalizar esse conceito da bruxaria, hoje nós não temos mais uma bruxaria como o paganismo antigo. Muitas coisas foram modificadas. Nós não precisamos fazer uma magia para a nossa colheita ser boa, nós não precisamos guardar alimento no inverno. Mas toda essa questão energética ainda é presente. E mesmo na vida moderna, a gente pode aplicar isso no dia a dia, na nossa própria vida, de forma simbólica, podendo trabalhar com as energias, né? E a gente tem muitos ensinamentos aí presentes que podem facilitar na nossa manifestação diária, desde simples curas psicológicas e físicas, até uma expansão de consciência mesmo, de novos ensinamentos, né? Por isso que hoje, com esse novo conceito de bruxaria,
eles chamam os bruxos de neopagãos, porque nós incorporamos as festividades, nós incorporamos os rituais, porém totalmente de forma adaptada, trabalhando de um conceito diferente. Por isso é importante a gente pensar no que a bruxaria é para o nosso futuro. Para que ela vai ser importante para o futuro do planeta? Ela é uma religião que vem de tempos antigos, mas será que ela não faz sentido para a gente hoje? Já que nós precisamos estar conectados, nós precisamos pensar um pouco mais no nosso planeta, pensar um pouco mais na natureza e podemos trabalhar em comunhão com ela. Então, a bruxaria, o neopaganismo, ele é importante para o futuro do nosso planeta, resgatar essas sabedorias antigas para que nós possamos estar mais presentes no nosso planeta Terra. A prática da bruxaria natural é uma expressão da espiritualidade baseada na natureza e que se concentra na interação com o seu meio ambiente. Ou seja, não existe separação. Eu estar aqui não é separado do céu, não é separado do centro da Terra. Nós estamos em perfeita conexão. E a partir do momento que nós consigamos adaptar os nossos ciclos às questões solares, às questões lunares, ao pertencimento, e a gente entender que a gente não é separado, nunca mais a gente vai querer agredir uma planta, agredir um animal. Quando a gente passa a ter parte dessa consciência, nós começamos a amar o nosso próximo como um todo, porque a energia que a gente passa para o nosso irmão é a energia que está na gente e tudo volta para nós. O que nós queremos para nós? O que nós queremos para o local em que vivemos, o local em que nossos filhos vão crescer? É isso que nós queremos, que nós temos que transmitir para o nosso próximo, para a Terra. E a bruxaria é um dos caminhos que podem facilitar esse acesso. Tornar-se bruxa. Ser bruxa é muito mais do que se sentir bruxa. É vivenciar em cada momento a bruxa que existe dentro e fora de nós. É cantar, celebrar, dançar. A vida de uma bruxa não se resume somente em feitiços, faz parte. Mas a alegria de saber viver, de saber lidar com a própria vida e saber que poderá ajudar através de encantos e magias a outra pessoa, assim é a vida de uma bruxa. A alegria de acender um caldeirão e dançar para a lua, envolvendo-se por completo em seus mistérios. Além da lei do universo, os únicos preceitos do caminho mágico são conhecimento, humildade, vontade, paciência, respeito e amor. Quem sabe essa não é a energia tão esperada para o nosso novo mundo. E agora, para finalizar essa aula, eu vou ensinar para vocês um feiticinho muito simples, porém deve ser feito com atenção, concentração e discernimento. E eu vou passar para vocês, se chama a magia do pertencimento com um espelho. Fala, mágico espelho meu. Quem agora é mais bela do que eu? Por detrás das 7 colinas, além do espesso bosque, lá na casa dos 7 anões, vive Branca de Neve, que ainda é a mais bela. Acompanhe comigo. O que você vai precisar? Um espelho de uso pessoal que dê para enxergar o seu rosto. O melhor momento para você fazer esse feitiço é na lua crescente. Não que você não possa fazer em outros momentos, mas se você agrega o poder da lua, nesse momento que é a expansão e crescimento dos seus desejos, ele se torna muito mais simples de fazer. Primeiramente, é importante que você purifique o espelho. O espelho, ele reflete tudo que tem no ambiente, ou seja, todas as coisas que você vivenciou, se esse espelho ele estiver disponível na casa, ele vai ter pegado todas essas energias. E o espelho, na bruxaria, ele funciona como um portal. Então, antes de você fazer essa magia, é importante você pegar esse espelho, que ele seja apenas para esse uso, e a gente pode purificar. Como que você pode purificar o espelho? Você pode simplesmente pegar o espelho e lavar ele em água corrente, se for um espelho que não estrague com água, e você vai mentalizar todas as energias negativas contrárias indo embora com a água, através desse espelho. Você pode também pegar um incenso e passar nesse espelho, pedindo que a fumaça eleve a vibração do espelho e purifique o seu reflexo, limpe todas as memórias negativas que estavam presentes neles.
Ou também tem a possibilidade de você deixar ele embaixo do sol, tomando sol, porque a energia solar, ela limpa todos os miasmas, todas as energias ruins que ficam nos objetos. O único cuidado que eu peço para vocês, se forem deixar no sol, ou qualquer ambiente que tenha reflexo, é aonde esse espelho vai estar refletindo, porque isso pode cegar uma pessoa, dependendo de onde o sol bater no espelho e atingir alguém. Depois que vocês fizerem essa purificação, vocês vão olhar diretamente nos seus olhos através do espelho e repetir um encantamento. Esse encantamento fui eu que criei e eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas o ato de você verbalizar a sua intenção e rimar cria uma vibração na frase, né? E você manifesta a sua intenção. Então você vai olhar o espelho, olhar fixamente nos seus olhos, num ambiente tranquilo, no qual você não vai estar sendo interrompido. Pegue o espelho, olhe com atenção para os seus olhos. O importante é você ter fé e vontade na hora que está dizendo, e você tem que acreditar no que você está dizendo, tá? Vocês vão repetir: pertenço ao meu lugar, ancestrais irei honrar, meu poder de vida resgatar, para meu potencial se manifestar. Essa rima pode ser modificada por vocês, para quem gosta de criar rimas e tudo mais. Isso é uma magia do pertencimento, tá? Vocês vão pegar esse espelho e repetir essa rima, esse conjuro, por 7 dias, tá? Vocês podem se fazer por 7 dias ou continuar fazendo esse conjuro até vocês sentirem uma mudança energética em vocês. Esse feitiço, ele nos ajuda a nos conectar e honrar os nossos ancestrais, a nos conectar com a Terra e a nos sentir pertencendo à Terra. Ele dá um tipo de empoderamento. Não precisa parar no 7º dia, caso vocês queiram ir sentindo um pouco mais as energias. Nem sempre é tão rápido você sentir, tá? Então vocês podem ir tentando sempre. A única coisa é, quando vocês terminarem esse feitiço no 1º dia, enrolem esse espelho em um pano e guardem no lugar seguro, no armário. Não deixe esse espelho refletir nenhuma imagem do cotidiano de vocês, nenhuma fala. Senão vocês vão ter que fazer a purificação todos os dias que vocês fizerem o feitiço. Quando vocês fizerem os 7 dias ou acharem que já deu, a gente sente um corte de energia quando a gente precisa parar. Vocês podem usar o espelho normalmente. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós falamos um pouquinho sobre o que é ser bruxa, o que não é ser bruxa, sobre a história da bruxaria. E se você é bruxa e já tiver essa conexão, tiver alguma coisa a acrescentar, deixa pra gente aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima aula.